Fala pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula Polícia Civil Ceará, Banca e Decan. Se você ainda não é membro do canal, faça a sua inscrição aí. Lembrando sempre que teremos uma playlist de aulas apenas para Polícia Civil Ceará. E a questão é pano de fundo, pessoal, para que eu possa desenvolver o conteúdo. Meu nome é Andrezano e fique comigo até o final do vídeo. Vamos à questão. Olha só comigo ali, a questão está assim. Assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do trecho grifado na oração. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Retirada do texto. Letra A. É uma oração subordinada a substantivo objetiva direta? Letra B. Oração subordinada adverbial de tempo. Canadá. Oração subordinada apositiva. Dinamarca, oração coordenada assindética. Equador, complemento direto do verbo perceber. Bom, está perguntando a função sintática. Primeiro ponto, já falo para vocês, a mais marcada aí foi letra B de Brasil. Não sei qual foi a resposta que vocês deram. Bom, eu vou começar, pessoal, ao contrário, pela Equador. Complemento direto do verbo perceber. Quando está perguntando ali a função sintática, eu vou ter de marcar em forma de que ela é, que tipo de oração que ela é. Porque quando falamos em funções sintáticas, a gente fala em função sintática, pode ser análise sintática externa ou interna. A externa é ligada às orações e a interna é ligada apenas às funções sintáticas. Então, a letra E já vou riscar. Eu quero algum tipo de oração. Quando estamos desarticulados, o verbo estar está aqui dentro, temos uma oração. Oração coordenada assindética. O que é isso? É quando eu tenho, pessoal, mais de uma oração sem conjunção assindética, não há o síndeto, não há a conjunção. Exemplo, João veio aqui, vírgula, falou comigo. Existem aqui duas orações, mas eu não tenho entre elas conjunção. Veio é verbo, falou é verbo. Como eu não tenho aqui conjunções, é oração coordenada assindética. João vem aqui, que a gente fala que é oca, sem a conjunção. Falou comigo, oração coordenada assindética, ele é oca também, sem a conjunção. Só, claro, logicamente uma bobagem, mas ajuda. Agora, se eu colocasse, João veio aqui, porém falou comigo, mas falou comigo, e falou comigo, por isso falou comigo, aí eu coloquei ali uma conjunção, ela vira sindética, ok? Então, não é isso porque há conjunção ali. O quando? Quando é uma conjunção, ok? Ou, enfim, um elemento que liga as orações, né? Daqui a pouco não é exatamente uma conjunção. Então, apaguei ali. Não é letra D. Oração subordinada apositiva. Pessoal, é o seguinte, quando for uma apositiva, ela é marcada por dois pontos. Por exemplo, quando falamos assim, ó, só quero uma coisa, dois pontos, que venhas. Primeiro, a positiva tem tudo a ver com aposto. E é muito importante que vocês lembrem, aposto é uma explicação. Aposto é uma explicação de alguma coisa. Quando nós falamos só quero uma coisa que venhas, o que venhas está explicando o que é esta uma coisa que eu quero. Mas não é um aposto tradicional porque é em forma de oração. Além disso, nós temos aquele que ali, para quem está estudando um pouquinho há mais tempo, é um que conjunção integrante. Então, isso aqui sim é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Ai, professor, eu não lembro. Não, fica tranquilo. Para quem está começando agora, ok? Todo mundo tem seu tempo. Para quem já está mais acostumado, fica um pouco mais fácil. Para quem não está acostumado, está começando, não faz mal, vamos devagar,
tá bom? Mas lembra por enquanto então, se fosse uma A positiva, teria pontuação. Tá? Faz esse resumo por enquanto. Então não pode ser A positiva, não há pontuação. E agora, aquela dúvida. Pessoal, nós temos um belo problema aqui. Questão difícil. Qual é o problema? O quando. Quando for uma conjunção temporal, introduza uma oração subordinada adverbial temporal. Deixa eu apagar aqui para que eu tenha espaço e escrever para vocês. Então, o quando for uma conjunção temporal, quando for uma conjunção temporal, ele será equivalente a assim que, será equivalente a logo que, e aí esse quando vai introduzir uma oração subordinada adverbial temporal, ou seja, de tempo, que é a letra B. Temporal, ou seja, de tempo. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, quando cheguei, vírgula, começou a aula. Ou seja, assim que cheguei, começou a aula. Logo que cheguei, começou a aula. E essa aqui, normalmente eu inverto como eu quero. Começou a aula quando cheguei. Então, agora, aqui perfeito. Ó, oração subordinada adverbial. Resumi aqui, ó, oração subordinada adverbial temporal, de tempo. Começou a aula, oração principal. Tudo bem? Agora, eu vi poucas bancas cobrarem até hoje uma coisa que a galera tem uma dificuldade. Na língua portuguesa, nós temos as conjunções integrantes Q e C e nós temos outras palavras que às vezes estão no lugar das conjunções integrantes, que são geralmente advérbios de tempo, advérbios de modo, advérbios de causa. E aí, qual é a característica de uma conjunção integrante? Tá? Quando eu vou falar primeiro da conjunção integrante. Quando eu tenho a conjunção integrante, a gente resume em duas, Q e C. Mas a característica máxima é a seguinte, ela introduz oração substantiva, pessoal. E toda essa oração substantiva, subordinada substantiva, eu consigo trocar por isso, disso ou nisso. Isso, disso ou nisso. Consigo trocar. Então, olha só comigo aqui, ó. Ele disse que viria. Tranquilamente, eu posso colocar ele disse isso. Aquele que é uma conjunção integrante. Então, se o que é uma conjunção integrante, que viria, pessoal, é uma oração subordinada substantiva. E digo uma coisa para vocês, a gente sempre fala assim, ó, de novo, eu não sei qual é o nível de estudo que vocês estão, se vocês estão naquele nível mais aprofundado, se vocês já dominam as orações ou se vocês estão começando, não importa. Eu vou ensinar as duas formas, como vocês resolvem essa questão e para quem já está mais aprofundado tem que falar um pouquinho mais, tá? Então, toda oração substantiva possui uma função sintática. A oração. Olha, ele disse que viria. Primeira coisa que eu faço aqui é localizar o sujeito. Quem é que disse ele? Ele é o meu sujeito. Ele disse o quê? Que viria. É o meu objeto direto. Porque dizer é um verbo transitivo direto, só que em forma de oração.
Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, o ponto 1 de conhecimento de vocês é identificar as conjunções integrantes que esse aqui. Eu coloquei um exemplo, em demais aulas a gente vai colocar mais ainda, ok? Agora eu quero que vocês consigam desenvolver um pouquinho mais. Outras palavras podem introduzir orações subordinadas substantivas. Outras palavras. Então, entre essas outras palavras que podem introduzir uma oração subordinada substantiva, nós temos o quando, nós temos o como, nós temos o onde, nós temos o porquê, tá? Nós temos o quem, nós temos o qual. Alguns exemplos. Então, quando, não como conjunção temporal, mas como advérbio, o como advérbio, o onde como advérbio, o porquê como advérbio. Então, aqui, como advérbios. Geralmente são advérbios interrogativos. Quando você virá, como você está, onde você mora, né? Por que você fez isso e quem, qual, por exemplo, são pronomes interrogativos. Pronomes, coloquei aqui 2 exemplos. Mas não quero que vocês decorem, eu quero que vocês sigam a mesma lógica. Como que eu saberei que tais palavras introduzem uma oração subordinada substantiva? Assim, pessoal, eu posso trocar tudo pelo isso, pelo disso ou pelo nisso. É a mesma lógica do que e ser. Eu troco tudo pelo isso, disso ou nisso. Por exemplo, quando colocamos assim, ó, ela não explicou, e aí eu posso colocar quando viria, como viria, de onde viria, por que viria, quem viria, qualquer um, nota pessoal, que viria, não importa, eu vou colocar o quando aqui, ó. Quando viria. Então, esse quando viria não é uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê, professor? Porque eu posso falar assim, ó, ela não explicou isso. Ela não explicou isso. Esse quando é um advérbio introduzindo uma oração subordinada substantiva. Então aqui, pessoal, vamos fazer a análise. Quem é que não explicou? Ela, sujeito. Quando viria, como eu troquei pelo isso, introduz uma oração subordinada substantiva, com uma função sintática. Ela não explicou o que? Quando viria, com a função de objeto direto. Ela é uma objetiva direta. Tá aí. De novo, mais uma vez, eu não posso deixar haver navios. Eu quero que vocês que estão começando hoje aprendam. Eu não comecei com matéria fácil, tá? Porque assim, eu quero aprovação no concurso da área policial. Não vai ser uma barbadinha a minha prova. Então eu poderia muito bem aqui e fazer o jogo de cena para vocês. Pegar uma questão fácil e ó, que legal. Eu não faço isso. Mostro as questões difíceis e alguns até não gostam, né? Mas é assim que a gente aprende. Então eu vou dar mais uma dica para vocês. Quando uma oração subordinada substantiva é introduzida por advérbios ou pronomes, ela é chamada de oração subordinada substantiva justaposta. Então aqui são justapostas. É o nome que a gramática dá. Então aqui seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta justaposta. Justaposta. Então tá, deixa eu voltar à questão. Para a questão, eu só quero que vocês saibam, se eu trocar por isso, disso ou nisso, é substantiva. É substantiva.
Observa, os alunos percebem rapidamente isso. Então, aqui eu já mato a questão. Agora, para quem está começando, a dica para quem está começando. Troquei por isso, é substantiva. Os alunos percebem rapidamente isso. Percebem isso. É uma substantiva. Então, aqui, claro, se eu perguntar quem é que percebe, os alunos, sujeito. Rapidamente, adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Percebem o quê? Quando estamos desarticulados. Então, aqui, ó, percebem isso quando estamos desarticulados. Deixa eu apagar aqui. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Perceber, verbo transitivo direto. Letra A, pessoal. Letra A. É difícil? Ok, pessoal. Mas nós não estamos aqui para brincar, tá bom? Nós queremos aprovar. Então aí está a nossa segunda aula. Faça a inscrição no canal e eu já disse, obrigado. Já há pessoas que estão estudando para a Polícia Civil Ceará, já são membros do nosso canal, então se vocês quiserem aprofundar os estudos, a gente fez uma parceria com o YouTube, colocamos aí o nosso curso extensivo com 98 aulas de gramática, mais 16 ou 17 aulas de interpretação, com 4 apostilas em PDF, que vocês podem ficar aí assinando o canal por 1 mês, 2 meses, 3 meses, que nós conseguimos fazer um preço muito acessível por razão da parceria com o YouTube, tá certo? Agora, eu não posso me tornar membro, continua comigo aqui. Todos os dias há conteúdo gratuito para vocês, sempre às 10 horas vocês têm um novo vídeo gratuito, sempre, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!